Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, primeiramente, talvez vocês possam estranhar que hoje não seja o Padre Edilson que está celebrando a Santa Missa, mas eu fui designado para auxiliar ao Padre Edilson no seu apostolado, tanto em Nova Iguaçu, Volta Redonda, como também aqui no Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar aqui para a Santa Missa. Peço as orações de vocês para esse meu ministério agora aqui também entre os senhores. Hoje nós celebramos o 13º domingo depois de Pentecostes, e o Evangelho nos apresenta essa passagem tão bonita da cura dos 10 leprosos. É sempre importante que nós leiamos a palavra de Deus, lembrando que ela foi escrita para nós, para o nosso ensinamento, de modo que nessa narrativa da cura dos 10 leprosos, nós podemos aprender muito para nós. Por isso eu os convido a repassarmos um pouco o texto que acabamos de ouvir, para que assim nós possamos levar para a nossa semana o alimento espiritual que a palavra de Deus nos oferece. Jesus se encontra no caminho, indo para Jerusalém, com 10 leprosos. A primeira coisa que nos chama a atenção, que não se trata somente de uma pessoa doente, mas se trata de um grupo de pessoas doentes. No tempo de Jesus, quem tinha essa doença, a hanseníase, a lepra, ela era obrigada pela própria lei de Moisés a se retirar da sua casa, a se afastar da sua família, porque como a doença era contagiosa e não havia nenhum tipo de tratamento, para evitar que o contágio se espalhasse, essa pessoa ela era excluída da sua casa, da sua família, do seu ambiente, e ela tinha que morar então em lugares desertos, em cavernas, de modo que era uma doença que não só feria profundamente o corpo, a carne, mas era uma doença que feria também a família, feria a alma, feria a dignidade da pessoa. E à medida que a doença avançava, o leproso era obrigado pela lei a tomar cuidados maiores, de maneira que quando ele estava no estágio mais avançado e alguém tentasse se aproximar dele, o leproso tinha que andar com um sininho, com um guizo, com alguma coisa, fazer o barulho e dizer: não se aproxime, porque eu sou leproso. Era algo muito triste, era algo de partir o nosso coração. E como a pessoa tinha que ficar separada da sua família, do seu ambiente, os leprosos muitas vezes se reuniam em pequenos grupos para que aquele que não estava tão doente pudesse ajudar aquele que já não tinha condições de agir por si mesmo. E é por causa disso que hoje nós temos esse grupo de pessoas doentes que se aproximam de Jesus. Observem bem que o texto diz que eles pararam à distância, porque eles não podiam se aproximar. Meus irmãos, é a imagem da nossa condição, daquilo que nós somos por nós mesmos. Queremos nos aproximar de Deus, mas o pecado de alguma forma nos mantém à distância. Mas mesmo que nós tenhamos que estar a uma certa distância, nós podemos chegar até Jesus com a nossa oração. Foi o que fizeram aqueles 10 homens. Já que eles não podiam chegar perto de Jesus e falar talvez ao ouvido de Jesus, sussurrar a sua prece, o que eles fizeram? Eles gritaram: Jesus Mestre, tem compaixão de nós. De modo que devemos imitar essa atitude desses homens, clamar, gritar a Deus com todo o nosso coração, não deixar que o pecado nos afaste de Deus. Se eu não posso me aproximar pela justiça, pela minha santidade, eu quero me aproximar na minha condição de pecador, mas na confiança na misericórdia do coração de Jesus. E a oração desses homens foi uma oração muito bem feita, porque eles não disseram assim: Jesus, cura-nos dessa doença. Eles não quiseram ensinar Jesus a fazer o milagre. Eles simplesmente apelaram para aquele que é o maior atributo de Deus, a sua misericórdia. E eles simplesmente falam para Jesus: Jesus Mestre, tem misericórdia de nós. Misericórdia, essa palavra é formada por duas, A palavra misericórdia é a junção da palavra miséria
e da palavra cordes, que quer dizer coração. Então, a misericórdia significa o coração, o amor de Deus que se inclina para a nossa miséria. É Deus que se compadece da nossa miséria, seja a miséria espiritual, seja também a miséria corporal, que também tocava o coração de Jesus. E Jesus, meus irmãos, muitas vezes quando alguém lhe pedia uma graça, lhe pedia um milagre, Jesus nunca quis passar como se ele fosse um milagreiro. Não, Jesus não veio para fazer milagres, Jesus veio para salvar, e a salvação é muito mais do que simplesmente fazer um milagre. E por isso Jesus, quando as pessoas lhe pedem uma graça, ele sempre vai exigir da pessoa um ato de fé, um ato de coragem. Por exemplo, aquele paralítico que é levado até Jesus, ele não pode se levantar, ele não pode andar. Jesus fala para ele: levanta e anda. E ele teve que acreditar que ele podia andar. Jesus chega no túmulo de Lázaro e manda que um morto saia da sepultura. Ele pede coisas difíceis. Aquela mãe que chorava enterrando o seu filho, Jesus fala para ela: não chore. E ela tem que acreditar que Jesus pode estancar as suas lágrimas. E depois sim acontece o milagre. Hoje, o que é que Jesus faz? Ele não fala para os leprosos assim: vocês estão curados. Não. O que é que Jesus diz? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus falou isso? Porque a lei de Moisés dizia que se por acaso uma pessoa ficasse curada da lepra, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote é que através de todo um ritual ia dar para a pessoa uma espécie de um certificado de que ela estava purificada da lepra e que agora ela podia voltar à sua vida normal, podia voltar para a sua casa. Então, quando Jesus fala para aqueles homens: podem ir, apresentem-se ao sacerdote, estava dizendo para eles: vocês vão ficar curados. Mas ainda não estavam. Eles tiveram que acreditar, e eles obedeceram à ordem de Jesus. E por causa dessa obediência, por causa dessa fé na palavra de Jesus, enquanto eles vão caminhando em direção ao sacerdote, no caminho eles ficam curados. Meus irmãos, imaginemos que nós fôssemos aqueles 10 homens e de repente nós olhamos para nós e não estamos mais doentes. Você estava separado da sua família, você estava no lugar retirado, morando numa caverna, talvez com saudade de seus filhos, da esposa, do esposo, da mãe, de quem fosse, e de repente você se vê livre daquilo que te impedia de estar com as pessoas que você ama. Qual é a sua reação natural nesse momento? É correr para abraçar as pessoas de quem você estava afastado. Foi o que eles fizeram. Eles foram felizes, retomaram a sua vida. Mas houve uma pessoa, houve um deles que teve uma atitude diferente. Quando ele se viu purificado, mais do que se lembrar da sua família, mais do que se lembrar de tudo aquilo que ele tinha deixado, ele se lembrou daquele que o purificou. E antes de se apresentar ao sacerdote, antes de voltar para a sua família, diz o Evangelho, esse homem voltou cantando, voltou louvando a Deus. Agora ele não precisava mais ficar longe de Jesus. Agora não havia nada mais que o impedia de se aproximar de Jesus. E por isso São Lucas disse que ele chegou, se jogou aos pés de Jesus, abraçou os pés de Jesus e fez a sua oração: Jesus, muito obrigado, eu estou curado. Meus irmãos, Jesus no Evangelho não costuma se queixar. Jesus passou por muitas situações e não se queixava, mas hoje nosso Senhor se queixa, hoje nosso Senhor reclama. Se Jesus reclama, é algo muito sério. Se Jesus se queixa, é algo que feriu muito o seu coração. E qual é a queixa de Jesus? Ele se dirige para aquele que estava curado e fala assim: mas não foram 10 os que me pediram a graça? Não foram 10 os curados? Onde que estão os outros 9? Muitas vezes, meus irmãos, quando nós temos uma necessidade, quando temos uma urgência, passamos por um problema, por um aperto, nós recorremos a Deus, rezamos. Quem tem muita devoção faz uma novena, acende uma vela, pedindo a Deus a graça.
reza diante do Santíssimo, reza para Nossa Senhora, e muitas vezes Deus nos concede a graça que nós pedimos. E depois? E depois de ter alcançado a graça, o que é que nós fazemos? Será que nós temos a mesma pressa de voltar a Jesus para agradecer? Será que nós temos a mesma prontidão de voltar a Nosso Senhor para dizer muito obrigado, Jesus? Da mesma forma que nós fomos pedir a graça, onde estão os outros 9? Por exemplo, depois de nós nos confessarmos, será que eu me lembro, estou deixando perguntas para a nossa reflexão, né? Será que eu me lembro de passar um tempo na presença de Deus, dizendo: meu Deus, muito obrigado, mais uma vez o Senhor me purificou do pecado. Depois que eu faço a comunhão, eu tenho a consciência de reservar um tempo para agradecer a presença de Jesus em nós. Nosso Senhor se queixou dessa ingratidão. A ingratidão dói no coração de Deus. E é interessante que esse homem que voltou, ele era samaritano. Os samaritanos eram inimigos dos judeus, não podiam nem sequer falar com os judeus. E quando um judeu queria ofender uma pessoa, o chamava de samaritano, tanto que vão chamar Jesus de samaritano. Quando esse homem volta a Jesus, esse homem que era samaritano, observem bem o que São Lucas diz. Nosso Senhor fala assim: ninguém voltou para dar glória a Deus a não ser... Jesus não o chamou de samaritano, não, Jesus o chamou de estrangeiro, porque samaritano era uma palavra que ofendia, era uma palavra que feria. Olha o que Nosso Senhor nos ensina. Ele não usa com aquele homem uma palavra que vai rebaixá-lo, que vai ofendê-lo. Ele não o chama de samaritano. É assim que Nosso Senhor nos trata. Ele nos olha como filhos, Ele nos ama, Ele se compadece de nós. Para terminar, meus irmãos, o samaritano, o estrangeiro, se coloca aos pés de Jesus para agradecer. Esse evangelho nos sugere também recordar algo que deve fazer parte da nossa vida de católicos: colocar-nos aos pés de Jesus. A Capela do Santíssimo é aqui, né? Aqui está Nosso Senhor no sacrário. Daqui a pouco nós vamos sair da igreja, tem outra missa, depois outra. Quando chegar a noite a igreja vai ser fechada. Voltamos para a nossa vida, para as nossas casas. E Jesus no sacrário, será que quando fecha a igreja Ele também volta para o céu? Não! Ele fica aqui. Mas e se não vier ninguém adorá-lo? Ele fica aqui. E se eu não me lembrar de durante a semana passar aqui para estar uns minutos da presença dele? Ele fica aqui. Ele nunca vai embora. Ele sempre está nos esperando. Ah, padre, mas quando a gente não está adorando Jesus, os anjos estão. Os anjos têm a função de adorar a Nosso Senhor lá no céu. Aqui na terra somos nós. Jesus não está no sacrário aqui por causa dos anjos, Ele está por causa de nós. E nós precisamos, meus irmãos, precisamos encontrar na nossa vida, na nossa semana, o tempo para estar diante de Nosso Senhor sacramentado. Alguém que diz que aqui crê, mas que não faz um pouco de adoração a Jesus sacramentado, podendo fazer, é claro, tem que se perguntar: como é que está a minha fé? Adorar a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento é uma questão de lógica. Se eu creio que Nosso Senhor está ali, como que eu não vou adorá-lo? E se eu não adoro, como é que eu vou dizer que eu creio nele? Se para mim tanto faz estar na Capela do Santíssimo ou não, como que está a minha fé na Eucaristia? Uma vez, um pagão, ou melhor, um ateu, disse para um padre, um ateu, alguém que não acredita em Deus, ele falou assim: padre, se eu fosse capaz de ter fé, se eu fosse capaz de acreditar que realmente Jesus está na Eucaristia, eu acho que eu cairia de joelhos e nunca mais me levantaria. É lógico, é lógico. Se eu acredito que naquela espécie de pão ali está Deus, qual é a atitude diante de Deus? Me ajoelhar, adorá-lo. É uma atitude lógica que deve nos levar a pensar: quanto tempo eu passo na presença do Santíssimo Sacramento? Eu tenho essa preocupação de fazer uma visita a Jesus sacramentado? Eu tenho essa preocupação de estar na presença dele, de adorá-lo, de agradecer tudo o que ele faz por nós?
Aproveitemos então o Evangelho dos 10 leprosos para despertar no nosso coração a necessidade de agradecer, a necessidade de nos colocarmos aos pés de Jesus sacramentado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.